Bom dia, meu querido irmão, meu prezado amigo, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de nós. Hoje é domingo, dia do Senhor, e nós estamos aqui para trazer até você mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós não teremos nossa escola presencial, nosso trabalho será ao meio-dia, como já temos informado durante toda a semana. Teremos ali a escola dominical ao meio-dia, em seguida nossa assembleia extraordinária para a escolha do novo obreiro da igreja. Como os irmãos sabem, estamos nos afastando do ministério a partir do mês de junho. No dia 29 de junho estaremos nos despedindo do ministério pastoral da igreja. Foram 32 anos e meio, anos produtivos, abençoados. Nós crescemos muito, pudemos muito fazer juntos para o desenvolvimento da obra do Senhor. A nossa lição de hoje está baseada em 1 João 8 até 1 João 1, do verso 8 até o capítulo 2, verso 2. A marca do abandono do pecado. Então esse é o tema que nós vamos estudar no dia de hoje. O apóstolo João nos conduz por uma linha de raciocínio muito didática. Na lição anterior, concluímos que a marca de uma nova conduta é o ato contínuo que exige o abandono do pecado. Isso demonstra que o verdadeiro Filho de Deus é alguém que foi transformado e precisa despir-se do velho homem, enquanto caminha em direção à esperança que agora possui em Jesus Cristo, o que será tratado posteriormente em outras lições. Primeiro momento de hoje: consequência da natureza pecaminosa. João sabia que os mestres do gnosticismo ensinavam coisas diferentes e negavam a natureza pecaminosa, afirmando que a alma era boa e apenas o corpo era mau. No entanto, o apóstolo nos ensina que esse ensino é falso, pois aquele que não reconhece seus pecados está enganando a si mesmo. Nos dias de hoje, essa heresia tem sido atualizada. João está claramente instruindo que nós somos pecadores natos. Nascemos escravos do pecado e precisamos ter consciência dessa realidade. Desse modo, o pecado ao qual o mesmo João se refere em seu evangelho não é uma prática em especial, mas o que conhecemos por pecado original, ou seja, a natureza pecaminosa herdada de Adão, somente uma consciência adequada da nossa realidade nos levará para uma transformação verdadeira, pois um pecador que não reconhece sua condição é como um doente que não aceita que está doente, não aceita a sua enfermidade. Já que ambos caminham para a morte, crendo que tudo está bem, enganando a si mesmo, nas palavras do apóstolo, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Então, olha só, aqui fala da consciência da natureza pecaminosa. Nós precisamos ter essa consciência. A Bíblia diz que todos pecaram e diz que o salário do pecado é a morte. Então, se nós não tivermos esta consciência, a morte espiritual vai ser terrível
quando chegar até nós a morte física. Nós todos vamos passar pela morte física um dia, mas não precisamos passar pela morte espiritual. Se nós tivermos consciência da natureza pecaminosa e nos arrependermos do pecado, confessando os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, diz João que Ele, Cristo, é fiel e justo para nos perdoar o pecado e assim nos livrar da morte espiritual. Pense nisso. Segundo momento, a certeza da justificação. A confissão é a porta de entrada e marca na vida dos filhos de Deus. Quando confessamos nossos pecados, reconhecemos nossa real condição e fazemos isso diante de Deus, e mediados pelo sacrifício de Cristo, que é fiel e justo, como o apóstolo nos ensina. Não obstante, a confissão, sem a decisão de abandonar o pecado, é algo inútil, quase um sentimento de remorso. Precisamos destacar aqui o pecado como um acidente de percurso e não como uma prática rotineira na vida cristã. Nós nascemos no pecado, mas não nascemos para viver no pecado. Nascemos e sofremos consequências do pecado, mas não precisamos nem vivemos para pecar. Então, práticas pecaminosas frequentes e escondidas nos afastam da presença de Deus. Por isso, devemos confessar a Ele todos os nossos pecados e buscar diligentemente abandonar esses pecados. Não mais viver praticando esses pecados, repetindo esses pecados. O apóstolo João nos ensina que, se cairmos, podemos novamente nos levantar e confessar. Ele sustenta que Jesus Cristo é justo. Sendo assim, nós somos os injustos, que recebem a justiça através dele, que nas palavras de João é o nosso advogado. Ao fazer essa afirmação, o autor da carta utiliza o termo grego parakleto, título utilizado no Evangelho de João para designar o Espírito Santo, ou paráclito, não é? Também aqui é empregado no sentido de alguém que está ao nosso lado para nos ajudar. Sendo, portanto, o nosso mediador, é através de Jesus que recebemos justiça, porque a pena que satisfaz o pecado foi cumprida nele. Se Adão foi o nosso representante para o pecado, Cristo é o nosso representante para a justiça. Romanos 5, 12 a 19. Então, Cristo, na cruz, morrendo, derramando o seu sangue, ele está ali justificando os nossos pecados, nos libertando da pena do pecado, nos livrando das consequências do pecado. Nós precisamos entender e aceitar este sacrifício de Cristo na cruz e receber Cristo como Senhor da nossa vida, aquele que pode nos dar a liberdade, pode nos dar a força, pode nos dar a vida eterna. A justiça de Deus vem através do sacrifício de Cristo para nos perdoar os pecados. Terceiro momento, considerando o preço do perdão. Nós já vimos o preço do pecado, a morte. Vamos ver agora o preço do perdão. Algo que João deixa claro é que o perdão tem um preço. As cenas da crucificação deveriam estar profundamente marcadas na memória do apóstolo. Ele esteve presente em todas as etapas, no momento da prisão e na casa do sumo sacerdote.
João 18:15. Durante a crucificação, João 19, 25 a 26. Na ressurreição, João 28. E quando Jesus apareceu aos discípulos após a ressurreição. Esses episódios marcaram a vida de João, que agora lembra aos seus leitores sobre o perdão como resultado do sacrifício de Jesus Cristo. Abandonar o pecado, portanto, é reconhecer que o preço do perdão foi alto. Hebreus 9:15. Compreendendo que Deus entregou seu Filho como sacrifício em nosso lugar. Romanos 3:25. Dessa maneira, meu querido irmão e amigo que nos assiste, a vida do cristão não pode andar associada às práticas pecaminosas. Não podemos continuar pecando, não podemos continuar nos alegrando com o pecado, não podemos continuar vivendo no pecado, sob o domínio do pecado. Cristo nos perdoou para sermos livres. Dessa maneira, então, nós vemos aí a diferença do cristão resgatado na cruz pelo sangue de Cristo, daquele que ainda não entregou sua vida a Cristo e vive sob o domínio do pecado. Como nos lembra o apóstolo, interpretar a palavra de Deus à luz da cultura e assim tentar ajeitar suas verdades é desconsiderar uma verdade inexorável. Jesus Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. Muitas pessoas estão vivendo como os gnósticos. Não, eu vivo a minha carne, aquilo que não agrada a Deus, mas o meu espírito está nas mãos de Deus. Não. Cristo não quer somente a sua alma. Ele quer habitar o seu corpo e a palavra de Deus diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós e não sois de vós mesmos. Nós somos de Cristo para servir a Cristo. Aquele que diz que é de Cristo e vive no pecado é mentiroso, porque o Espírito de Deus não está nele. É preciso nós entendermos o preço desse perdão de Jesus pago lá na cruz pelos nossos pecados. Pense nisso, meu amigo. Pense nisso, meu irmão. Conclusão. Se não houvesse pecado, como ensinavam os falsos mestres da época, o sacrifício de Jesus teria sido em vão. Mas João afirma categoricamente: o preço foi pago mediante o sacrifício. Lá no passado, para o perdão dos pecados, sacrificavam um cordeiro. E Jesus se tornou o Cordeiro de Deus para ser sacrificado por nós pelos nossos pecados e assim nos conceder o perdão. Jesus, porém, pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Nele recebemos perdão e justificação e desfrutamos da comunhão com o Senhor. Coisa maravilhosa é desfrutar dessa comunhão com Cristo, com Deus. Nossos pecados foram pagos por alto preço. Portanto, o cristão deve buscar uma vida santa, abandonando os prazeres do pecado e vivendo plenamente as bênçãos geradas pelo perdão. O perdão de Cristo se constitui em bênçãos para a nossa vida. Para pensar e agir. Como você tem analisado a sua vida diária? Como você tem vivido o dia a dia?
Os seus pecados têm incomodado você? Você tem buscado o Senhor, no Senhor, compreender aquilo que entristece a Deus? Precisamos ver isso. Se a minha vida não está agradando a Deus, nós estamos aí estudando o livro dos reis e vemos tantos reis que não agradaram ao Senhor. E lá está registrado: e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas em contrapartida vemos aqueles reis que foram fiéis a Deus, e o registro é diferente. E ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Nós precisamos viver uma vida boa aos olhos do Senhor. Quando confrontado com o seu pecado, qual tem sido a sua atitude? Você confessa e pede perdão ou foge, irritado sob a alegação de que ninguém pode te julgar? Realmente, a Bíblia diz que nós devemos julgar uns aos outros, mas Cristo nos julga. Ele hoje é nosso advogado, perdoando os nossos pecados, mas o dia que ele voltar, ele será juiz, não para perdoar os pecados, mas agora para trazer a sentença da condenação pelos pecados. Olha que triste será a vida daquele que não tem o Senhor Jesus como Salvador, aquele que não vive para Deus. Finalizando, considerando o preço do perdão, você tem sido um servo piedoso ou um pecador recorrente? Como tem sido a sua vida? Pecador recorrente é aquele que vive pecando. Peca, pede perdão a Deus. Amanhã peca de novo, pede perdão a Deus. Depois torna a pecar e torna a pedir perdão a Deus. Deus não quer um crente assim. Deus quer um crente que peça perdão e viva, usufrua, se beneficie desse perdão e receba as bênçãos do Senhor, vivendo uma vida de santificação para o Senhor. Pense nisso. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós estamos, Deus, na Tua presença, neste momento de estudo da Tua palavra, Senhor. Queremos pedir ao Senhor, perdoa, ó Deus, as nossas falhas, as nossas faltas, a nossa ignorância, Senhor. Quantas vezes temos falhado para com o Senhor, que tem sido tão amoroso para conosco, tão paciente. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas caminhadas, para que, ó Deus, firmemo-nos no perdão recebido do Senhor Jesus, da libertação através do sangue de Cristo, e passemos a viver uma vida de santificação ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Que o pecado que está em nós, que habita em nós, seja retirado, seja enfraquecido e não tenha forças contra nós. Queremos, Deus, clamar pelas nossas famílias. Queremos, Deus, clamar pela Tua igreja, pelas famílias da Tua igreja, Senhor. Cada um, ó Deus, que está nos assistindo neste momento, possa ser imbuído do compromisso contigo e receber do Senhor o perdão pelos seus pecados, a libertação, ó Deus, da opressão do pecado em suas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, como filhos teus. Esteja conosco, Deus. Daqui a pouco, Pai, estaremos na Tua casa reunidos em assembleia para a escolha do novo obreiro da Tua casa, da Tua igreja. Ó Senhor, venha nos abençoar, que façamos, ó Deus, uma escolha consciente dentro do querer do Senhor e que a vontade do Senhor seja ali confirmada, ó Deus. Aquele que o Senhor tem preparado para estar à frente da Tua igreja, seja o escolhido, Deus. Ajuda-nos. Faze, Senhor, a Tua vontade e não a nossa. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.
Vencido tem Jesus, e que realmente o Senhor seja vencedor em nossas vidas, ajudando-nos a vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. Assim, queridos, nós chegamos ao final de mais uma EBD em casa, trazendo para você esta lição maravilhosa dentro dos propósitos de Deus para nossas vidas. Tenha você um domingo de muita paz, uma manhã agradável. Ao meio-dia estaremos juntos na casa do Senhor para o nosso encontro especial. E que você esteja ali, não fique em casa, não deixe de comparecer, vá à igreja, vote para que a sua igreja tenha um novo obreiro, a escolha de Deus, dentro da vontade de Deus. E que você pense: Senhor, ajuda-me a escolher a pessoa certa para administrar a tua igreja. Vá e vote. Precisamos da tua presença. Não deixe de comparecer. Um bom dia, um bom domingo em família, na paz, e até logo mais às 19 horas também, quando estaremos de volta à casa do Senhor para estudo da revista na nossa EBD Noite e o culto de adoração ao Senhor, de consagração das nossas vidas ao Senhor. Amém? Fica com Deus, fica na paz do Senhor e que o Senhor nos acompanhe, nos abençoe grandemente.